Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 1, potências e raízes, segundo tópico, propriedades. Bom, vamos dar uma olhada nessa primeira propriedade que está aparecendo aqui, né? Tá assim, ó. A elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais m. Beleza? E o que isso significa, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ficar um pouco mais claro? Vou começar aqui pela letra A, né? Tá assim, ó. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Beleza? A gente sabe que 2 ao cubo é o 2 multiplicando ele mesmo 3 vezes, tá certo? Então eu posso escrever o número 2 uma, duas, 3 vezes. Tudo bem? Já o 2 ao quadrado é o 2 multiplicando ele mesmo 2 vezes. Então eu coloco 2 uma vez, 2 duas vezes. Tá certo? E quando a gente conta, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números 2 aparecendo aqui. Ou seja, o total, né, vai ser 2 à quinta. Beleza? Então, essa é uma maneira da gente chegar ao 2 à quinta aqui. Tudo bem? Se você quiser colocar aqui o resultado, né, 2 à quinta vai dar 32, mas aqui o objetivo é mais trabalhar com as propriedades, tá certo? Então, eu vou deixar o 2 à quinta mesmo. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a letra A novamente, só que usando a propriedade, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, né? Como eu falei, é igualzinho, tá? É a letra A novamente, tudo bem? Só que agora eu vou usar a propriedade que está aqui em cima. A propriedade diz o quê? Se as bases forem iguais, e no caso aqui é, né? 2 aqui e 2 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a base, que no caso é 2, e como é uma multiplicação, é só somar os expoentes, ou seja, fazer 3 mais 2, como eu estou colocando aqui, ó. Tudo bem? E quando eu faço 3 mais 2, isso dá quanto? Isso dá 5. Tudo bem? Então, 2 à quinta, como a gente já tinha chegado aqui em cima, tá certo? Então perceba, usando a propriedade, você consegue chegar ao resultado de uma forma um pouco mais rápida, tá certo? Nesse caso aqui, ainda são poucos números 2, né? Coloquei 3 aqui, 2 aqui, então 3 aqui, 2 aqui. Beleza. Agora imagina se fosse 31 aqui e 24 aqui. Imagina você escrevendo esse monte de número 2 várias vezes, tá certo? Daria um certo trabalho. Já usando a propriedade, é só somar e você chega ao resultado. Beleza? Letra B agora, ó, tá assim. 3 à oitava vezes 3 elevado a 12, ou 3 elevado a 12ª potência, certo? Bom, é a mesma ideia, né? É uma multiplicação e as bases são iguais. O que eu vou fazer? Vou manter a base e, como é multiplicação, eu somo. Faço 8 mais 12 como está aqui. Beleza? E fazendo 8 mais 12, isso dá quanto? Isso dá 20. Ou seja, 3 elevado a 20. Beleza? Mais uma vez a observação. Perceba que se você quisesse abrir aqui o 3 à oitava, quer dizer, escrever o número 3 8 vezes, e depois aqui o 3 elevado a 12, escrever o número 3 12 vezes, daria um certo trabalho, certo? Então fazendo desse jeito fica um pouco mais rápido. Feito? Letra C. Tem aqui, ó, 4 ao quadrado vezes 4 elevado a 13 vezes 4 elevado a 10, tá certo? O que eu vou fazer? É a mesma ideia, né? Apesar de aqui eu ter 1, 2, 3 potências, o jeito de fazer não vai mudar. Então, eu vou manter a base, que no caso é o 4, e como é multiplicação, eu vou somar os expoentes. 2 mais 13 mais 10, como eu coloquei aqui. E para fechar, faça a conta, né? 2 mais 13, 15, 15 mais 10, 25. Feito? Letra D agora, ó. Tem aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 5 elevado a sétima vezes 5 elevado a menos 4. Aí você olha e fala, nossa, mas tem um menos agora, né? E aí, o que eu vou fazer? Mesma coisa, tá? A base é 5, né? Então, copio aqui, tudo bem? E em cima vamos somar, né? 2 mais 7 menos 4, como eu coloquei aqui. E faço a conta nos expoentes, né? Ó, 2 mais 7, 9. 9 menos 4, 5. Beleza? Letra E. Tem aqui, ó,
6 elevado a menos 3, vezes 6 elevado a sétima, vezes 6 elevado a menos 13. Bom, nesse caso aqui está aparecendo duas potências que o expoente é negativo. Mas e aí, o que eu vou fazer? É igualzinho, tá? Não vai mudar nada. Então, ó, copio a base, que no caso é 6, e faço a conta em cima, né? Menos 3, mais 7, menos 13. Coloco aqui, tá bom? Então, ó, menos 3 mais 7 fica 4 positivo. 4 positivo menos 13, isso vai dar quanto? Isso vai dar menos 9, tá certo? Sugestão aqui, se você quiser juntar os negativos, né? Menos 3 com menos 13 dá menos 16, né? Aí 7 positivo com 16 negativo fica quanto? Fica menos 9, tá bom? Então, fica aí a sugestão, que você achar melhor, faça. Feito! Letra F agora. Tem aqui, ó, menos 7 a quinta vezes menos 7 a nona. Aí você olha e fala, eita, a base aqui no caso é negativa, né? Muda alguma coisa? Não, não vai mudar nada, tá? Então, ó, eu vou copiar aqui a base, tá certo? E como é multiplicação, a gente soma, né? 5 mais 9, como eu coloquei aqui. E 5 mais 9 dá quanto? Dá 14. Ou seja, menos 7 elevado a 14. Feito? Letra G agora. Tem aqui, ó, 2 sobre 9 elevado à sexta vezes 2 sobre 9 elevado à 11ª potência. O que eu faço? Mesmo esquema, tá? Apesar aqui de ser fração, o jeito de fazer não vai mudar nada, tá bom? Então, ó, vou manter a base, que no caso é uma fração, tá certo? E somo, né? 6 mais 11, como eu coloquei aqui. E fazendo a soma, né? 6 mais 11, isso dá 17. Feito? Então, 2 sobre 9 elevado a 17. Letra H agora. Tem aqui, ó, x à sexta vezes x à sétima vezes x elevado a menos 5, certo? Agora está aparecendo aqui letra, né? Apareceu aqui o x, tá certo? O que eu vou fazer? Mesmo esquema, tá? Não vai mudar nada. Então, ó, como é x, né, a base, então eu vou colocar o x aqui, e como é multiplicação, a gente soma, tá bom? Então, ó, 6 mais 7 menos 5, como eu coloquei aqui, tá bom? E para fechar, soma, né? 6 mais 7, 13. 13 menos 5, isso dá quanto? Isso dá 8. Ou seja, x à oitava. Beleza? E a letra I tem aqui, né? Y ao cubo vezes y à quarta vezes y elevado a d. Aí você olha e fala, nossa, duas letras aqui, né? Muda alguma coisa? Não muda nada, tá bom? Então, ó, pego aqui a base, que no caso é o y, tá bom? E em cima, como é multiplicação, né? Eu vou juntar aqui, né? 3 mais 4 mais d, como eu escrevi aqui. Beleza? E para fechar, eu vou juntar aquilo que é possível, né? Então, vou juntar esses dois números aqui, né? O 3 e o 4. 3 mais 4 vai dar 7. E o mais d, como não tem como juntar, eu vou copiar, como eu coloquei aqui. Ou seja, y elevado a 7 mais d. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na segunda propriedade. Está aqui. Tem aqui, né? A elevado a n dividido por a elevado a m, isso é igual a elevado a n menos m, certo? E aí, né? O que significa essa propriedade aqui, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Bom, vamos começar aqui pela letra A, né? Tá assim, ó. 2 à quinta dividido por 2 à quarta, certo? Bom, o 2 à quinta é o 2 multiplicando ele mesmo 5 vezes, tá certo? Então, posso escrever assim, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, como eu coloquei aqui, tá bom? Dividido, né? Lembra, divisão ou fração é tudo a mesma coisa, certo? Então, divisão, vou colocar aqui o traço da fração, tá certo? E o 2 à quarta é o 2 multiplicando ele mesmo 4 vezes. Então, posso escrever o número 2, 1, 2, 3, 4 vezes aqui embaixo. Feito? E para fechar, o que eu posso fazer? Eu posso ir cancelando, né? Ou ainda cortando ou simplificando, tá certo? Então, vou cortar, ó, o 2 de cima com o 2 de baixo. O segundo 2 de cima com o segundo 2 de baixo. O terceiro 2 de cima com o terceiro 2 de baixo. E o quarto 2 de cima com o quarto 2 de baixo. E perceba que vai sobrar esse 2 aqui, que vai ser a nossa resposta. Beleza?
Então, essa é uma maneira de você simplificar essa divisão. Tudo bem? Agora, se eu quiser utilizar a propriedade, olha como que vai ficar. Bom, vou copiar aqui novamente, né, a letra A, tá certo? Igualzinho, né? 2/5 dividido por 2/4, tá certo? E o que a propriedade está me falando é que quando eu tiver uma divisão, eu vou fazer conta de menos no expoente. Então, vamos lá, né? É 2/5 dividido por 2/4. Pergunto, as bases são iguais? São. Então, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Quer dizer, faço o primeiro menos o segundo. Então, fica o primeiro, que é o 5, menos o segundo, que é o 4. E quando eu faço essa subtração, né? 5 menos 4, isso dá quanto? Isso dá 1. E 2 a primeira é o mesmo que 2. Beleza? Então percebam, a gente chega no mesmo resultado, só que a gente não precisa, nessa segunda situação aqui, abrir todos os números para depois ficar cancelando aqui, tá certo? A gente só faz uma continha de menos e já chega ao resultado, tá certo? Mais uma vez que eu falei na primeira propriedade, aqui na segunda acontece também de você trabalhar com números muito grandes e se você tiver que ficar escrevendo toda vez esse montão de número, vai dar um certo trabalho e vai tomar um certo tempo também. Então é interessante usar a propriedade. Beleza? Letra B agora, tem aqui, ó, 3 elevado a 500 dividido por 3 elevado a 498. Beleza? Bom, como é divisão e as bases são iguais, o que eu vou fazer? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Faço o primeiro menos o segundo. Beleza? Então, ó, o primeiro é o 500 menos o segundo, que é o 498, como eu coloquei aqui. E fazendo essa subtração, né? 500 menos 498, isso dá quanto? Isso dá 2, ou seja, 3 ao quadrado. Feito? Só observação, você poderia colocar aqui, né? 3 ao quadrado é igual a 9, tá certo? Mas nesse caso eu não estou dando ênfase no resultado, e sim na propriedade. É por isso que eu deixei o 3 ao quadrado aqui. Beleza? Letra C agora. Tem aqui, ó, 4/5 dividido por 4 elevado a menos 3, tá certo? Então, como que a gente vai fazer? É a mesma coisa, né? Apareceu aqui o negativo, mas a ideia não muda, tá bom? Então, ó, a base é igual, né? Então, vou manter a base e como é uma divisão, eu vou subtrair, né? Quer dizer, vou fazer o primeiro expoente menos o segundo, tá certo? Então, coloca aqui o primeiro, que é o 5, menos o segundo, que é menos 3, tá certo? Aí, para separar esse menos aqui do menos 3, coloca o menos 3 entre parênteses. Feito? Para terminar, ó, faço aqui, ó, menos com menos vai ficar mais, tá certo? E somando, ó, 5 mais 3, isso dá quanto? Isso dá 8, ou seja, 4/8. Beleza? Só uma observação nessa letra C, eu peço a você para tomar cuidado com esse sinal de menos aqui, certo? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum os alunos, quando vão fazer esse tipo de simplificação aqui, fazer o seguinte, pegar o 5, pegar o menos 3 e fazer 5 menos 3 e chegar aqui no final com o 2 no expoente, tá certo? Que chegaria em 4 ao quadrado, tá certo? Então, toma cuidado, porque é o primeiro, então você copia o primeiro, menos o segundo. Então, coloca aqui o segundo com outro sinal de menos, e não simplesmente colocar 5 menos 3 e chegar aqui em cima com o 2 como resultado, tá certo? Então, volto a dizer, se você chegasse em 4 ao quadrado como resultado, nesse caso estaria errado, tá certo? Então, é 4/8. Então, cuidado com esse sinal de menos aqui, porque se você não colocar, você vai chegar aqui em cima com um 2 e na verdade é 8. Beleza? Letra D agora, tem aqui, ó, 5 elevado a menos 7 dividido por 5/9. Bom, apareceu negativo agora no primeiro, né? O que eu vou fazer? Mesmo esquema, tá? Bom, as bases são iguais e é uma divisão, né? Então, mantenho a base e faço o primeiro menos o segundo. Então, o primeiro é menos 7, coloco aqui, menos o segundo. Quem é o segundo? O 9. Então, coloco o 9 aqui, certo? E vamos juntar aqui, né? Menos 7, menos 9. Devo 7 para uma pessoa, devo 9 para outra, então no total estou devendo 16. Feito? Então, 5 elevado a menos 16. Tá bom? Letra E agora, né? Tem aqui, ó, 6 elevado a menos 8
dividido por 6 elevado a menos 10, tá certo? Nesse caso, os dois aqui estão negativos. Muda alguma coisa? Não muda nada, tá certo? Então, vamos lá. Vou copiar a base, né, que no caso é o 6, e como é divisão, vou fazer o primeiro menos o segundo, certo? Então, copio o primeiro, que é menos 8, menos o segundo. No caso, o segundo é o menos 10. Como ele é negativo, coloca entre parênteses, tá certo? Bom, vamos ajeitar aqui, né? O menos com menos vai ficar mais, tá certo? E aí eu tenho menos 8 mais 10. Quando eu faço 10 menos 8, isso dá quanto? Isso dá 2, ou seja, 6 ao quadrado, tá certo? Nesse caso, se quiser colocar aqui como resultado 36, beleza, tá certo? Volto a dizer, eu não estou dando ênfase ao resultado, e sim à propriedade, tá bom? Mais uma observação na letra E, perceba que ela é parecida com a letra C, né? Então peço a vocês para tomar cuidado com esse sinal de menos aqui, tá certo? Para de repente não fazer, né? Menos 8, menos 10 e chegar aqui em menos 18, tá bom? Então toma cuidado aí com esse sinal de menos aqui. Feito? Letra F agora, né? Tem aqui uma fração, né? Então 5 sétimos elevado à sexta dividido por 5 sétimos elevado à quarta. O que eu vou fazer? Mesmo esquema, tá? Então, vou manter a base e como é divisão, menos, né? Então, 6 menos 4, como eu coloquei aqui. E fazendo 6 menos 4, isso dá quanto? Isso dá 2, beleza? Ou seja, 5 sétimos ao quadrado, certo? Letra G agora, tem aqui, né? X a nona dividido por x a sexta, né? Bom, apareceu letra aqui na base, né? Muda alguma coisa? Não muda nada, tá certo? Então, ó, vou manter a base, que é o x, e como é divisão, eu faço o primeiro menos o segundo. Então fica assim, né? 9 menos 6. E 9 menos 6, isso dá quanto? Isso dá 3. Ou seja, x ao cubo. Beleza? E o nosso último exemplo, exemplo H. Tem aqui, ó, y elevado a 2 menos d, dividido por y elevado a 7 mais d. Bom, aqui está aparecendo um monte de letra, né? Então, aparece letra embaixo, letra em cima. O que eu vou fazer? Mesmo esquema, tá? Então, como é divisão e as bases são iguais, eu vou manter a base e faço o primeiro, que é o 2 menos d, né? Então, copio aqui o 2 menos d, menos o segundo, que é 7 mais d, tá certo? Como tem esse menos aqui, ó, coloca entre parênteses o segundo, tá certo? Bom, primeiro vamos ajustar aqui os sinais, né? Então, ó, o 2 menos d eu vou copiar, tá igualzinho aqui, né? Aí, ó, menos 7 vai ficar aqui, e esse menos com mais vai ficar menos, né? Então fica menos 7 menos d, tá bom? E vamos juntar aquilo que é possível, né? Olhando os números primeiro, ó, 2 menos 7, isso dá quanto? Isso dá menos 5, tá certo? E a parte das letras, ó, menos d aqui, fica quanto? Fica menos 2d. Ou seja, y elevado a menos 5 menos 2d. Beleza? Observação antes de fechar. Então perceba, ó, quando for multiplicação e as bases forem iguais, o que você vai fazer? Na multiplicação você mantém a base e soma os expoentes, tá bom? Já na divisão, eu também vou manter as bases, mas eu vou fazer conta de menos, vou fazer um menos o outro, né? O primeiro expoente menos o segundo. Lembrando dessas regrinhas, você vai fazer de forma bem tranquila e utilizar essas propriedades conforme aparecer aí nos exercícios. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!